agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o coaching. Coaching, a gente sabe que é uma espécie de treinamento, né? E que estão surgindo cada vez mais profissionais ligados à área de coaching para treinar outros profissionais em outras áreas. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão da sala de aula. A gente sabe que um professor dentro de sala de aula, ele sofre muito, principalmente com alunos que não têm interesse em aprender, que não têm interesse em desenvolver algum tipo de aprendizado. E, inclusive, quando nós estávamos montando aí nós estávamos produzindo, na verdade, essa entrevista, no próprio e-mail que foi nos enviado, conta o seguinte, um dado que eu realmente fiquei assustada. Cerca de 80% do conteúdo que um professor passa hoje dentro de sala de aula não é aproveitado perfeitamente com uma maneira que deveria ser aproveitado pelos alunos, e isso é preocupante. Eu vou conversar agora com a Suzana Azevedo, que é coaching. Tudo bem, Suzana? Boa tarde, tudo bem? Me diz uma coisa, o que é o coaching e como que ele pode entrar dentro da sala de aula para auxiliar esse professor? Então, primeiro, relativamente ao que é o coaching. Então, o coaching vem de um termo americano que a gente associa normalmente ao treinador de desporto, que vem do americano, mas na realidade o coaching, como profissão, tal como ela está estabelecida, ele não treina a pessoa. Eu não vou ensinar nada à pessoa. Eu vou facilitar o processo de crescimento e de aprendizagem do meu cliente ou da pessoa com quem eu estou trabalhando, para que ela própria defina onde ela está, o que é que ela quer e como é que ela vai crescer. E associado a isso, ela assume a responsabilidade pelas ações que faz. Ou seja, tudo aquilo que lhe acontece, ela não é vítima, ela controla aquilo que ela faz. Ela não é vítima das outras coisas. Então, o coaching é um processo de acompanhamento e desenvolvimento em que, algumas vezes, pela minha capacidade, pela minha experiência, pela minha formação, eu posso agregar mais algumas dicas ao meu cliente, mas tipicamente eu vou suportá-lo com uma metodologia para que ele consiga definir os seus objetivos e trabalhe planos de ação para chegar lá. Então é ele que define o caminho. Eu não sou consultora nem sou professora dele. Entendi. Isso em termos do que é o coaching. Certo. Pois eu não com a educação. Como é que acontece? Então, na realidade, eu comecei a trabalhar isso por pura coincidência. Eu tive uma colega minha que trabalhava na Faculdade de Engenharia em Portugal, onde eu estudei, e ela fez coaching ao mesmo tempo, por outra razão. E aí a gente disse, será que tem alguma coisa a ver com o ensino? E nós começámos a falar, porque ela trabalha no sistema num processo de tutorado, e começámos a ver que educação pode e tem tudo a ver com o coaching, no sentido em que a educação, num termo mais lato do que o ensino, ela quer que, por um lado, um professor transmite um conteúdo e o aluno tem que aprender. É uma via de duas mãos, não chega só a transmitir, tem que haver aprendizagem. E, para além disso, a educação, ela é mais do que a matéria formalmente. O professor, ele pode atuar também como um formador da pessoa. Não é? Se nós pensarmos na nossa vida, todos nós, vocês pensar provavelmente, para além dos seus pais ou da sua família, se for provavelmente dentro das pessoas que mais a marcaram, que fizeram tomar as decisões que você tomou, para os professores, que não foi pelo conteúdo que eles lhe deram, provavelmente, mas pela maneira como ela questionaram e puseram a tomar certo tipo de decisões. Então, isto tem tudo a ver com o coaching. Então, há muitos professores que já usam o coaching não sabendo o que é coaching, em que eu vou lá, eu conheço técnicas de comunicação, técnicas de aprendizagem, porque todos nós comunicamos de modos diferentes, todos nós aprendemos de modos diferentes, e então, no coaching, o professor dominando essas ferramentas e algumas metodologias associadas, ele pode incutir no aluno a responsabilidade no curto, no médio e longo prazo daquilo que ele está fazendo ali na escola. Claro que depende do aluno, não é? Se for uma escola primária, isso não funciona de uma forma tão clara, mas à medida que eu for subindo, principalmente nos anos do ensino médio e ensino superior, isso pode o professor utilizar como uma ferramenta para ele cutucar os alunos e dizer, olha, no fim, eu vou continuar aqui como professor, mas no fim, depois disto, o que é que tu vais fazer? Para que é que te serve o que é que está aqui a fazer? O que é que tu vais fazer com isto? Se tu não aprenderes, eu não tenho problema. Não é? Então, isso é um processo no qual o coaching pode ajudar muitos professores a trazer os alunos para dentro da sala de aula. Certo. E me diz uma coisa, o que a gente pode utilizar como uma forma de ajuda para esses professores que acabam enfrentando esses alunos que não querem aprender? Então, eu costumo, ou seja, da minha experiência do que eu já trabalhei com educação, eu vejo que existe uma maior dificuldade nas escolas privadas do que nas escolas estatais. Na escola estatal a pessoa vai lá
e é um serviço que lhe é provido pelo Estado, principalmente na Europa. Eu também trabalho nessa questão na Europa. Aqui no Brasil tem muitas escolas privadas. E o que é que acontece? O aluno vai lá, paga para estudar e espera ter uma aprovação. Ele não faz a ligação que ele está pagando para uma educação, não está pagando por um diploma. Não é? Então, o coaching entra como uma ferramenta em que, em algumas alturas-chaves, o professor pode decidir se vai dar a resposta ao aluno e lhe vai, entre aspas, facilitar a vida, ou se não, se o vai incutir da responsabilidade que ele tem. Não é? Claro que nem toda a gente vai gostar, há alunos que não vão gostar desses professores, há alunos que não vão querer. Vai continuar a haver. E principalmente na nossa sociedade de hoje, em que tudo aparece pronto, mais difícil isso se torna. Então é importante ter professores que questionem os alunos naquilo que eles querem ser, naquilo que é importante para eles, para que depois ele entenda, olha, não sou eu como professor vou fazer a tua vida, não é a tua mãe que vai fazer a tua vida, não é o teu pai, és tu. Então, se tu não aproveitares agora, a consequência é tua. Se tu aproveitares agora, não quer dizer que seja garantia de sucesso, mas com certeza vais estar mais bem preparado para assumir tudo o que vai aparecer pela frente do que se tu ficares parado à espera e ter só um diploma que não te serve de nada. E, de repente, a questão do coaching serviria também para os professores da rede pública? Tenho essa experiência, eu já fiz também algum trabalho voluntário com ONGs, fazendo formação e treinamento com professores da rede pública. E a realidade é essa, ou seja, o coaching, para além de ser uma ferramenta para os alunos, é uma ferramenta para o professor lidar com todas essas ambiguidades. Porque o coaching, para o professor, ele define onde é que ele está e o que é que ele quer. Então, qual é a melhor forma de eu comunicar com um pai, de eu comunicar com os outros professores da escola, como é que eu vou fazer isso com os alunos? Então, ele começa-se a comunicar focado na pessoa que ele tem à frente e tendo sempre em mente qual é o objetivo principal. Então, o coaching tem que trabalhar dessas vertentes. Se eu não souber o que eu quero, todas as ações que eu saiba que vou pôr em prática, não sei se vão servir. Então, vou fazer isto com este objetivo. Então, serve não só para o ensino, mas para o próprio professor gerenciar toda a sua realidade. O professor, hoje em dia, antigamente ele era professor, ponto. Hoje ele é professor, ele é investigador, ele é gestor, ele tem que lidar com os pais que chegam lá a reclamar porque o aluno disse que não teve a nota, ou seja, os pais, inclusive, algumas vezes assumiram aquele papel do próprio aluno. Não é? Antigamente, quando eu era nova, se eu tinha um problema, eu ia lá reclamar com o professor, não é a minha mãe. Hoje em dia vão lá os pais reclamar. Então, o professor fica numa posição muito mais... O professor, ele deixou de ser o educador para ser... aliás, ele deixou de ensinar para educar. Quer dizer, ele está tomando o papel dos pais aí nesse caso também, né? Então, muitos pais colocam na responsabilidade desse professor educar o seu filho. Eu vou mandar meu filho para uma escola porque daí ele vai ser educado. Quer dizer, as pessoas estão abrindo mão de educar os filhos dentro das suas casas. Eu acho que isso existe uma grande parte dos pais que fazem isso, não generalizando, não é? Então, mais uma razão para que o professor esteja, digamos, emocionalmente, costuma-se usar a inteligência emocional, não é? Para ser capaz de lidar com essas questões de uma forma produtiva. E a questão que, hoje em dia, também todo o ensino, se você for ver, entra na internet, as matérias básicas que os alunos vão aprender, ela consegue tirar da internet, dos livros, a informação está acessível em qualquer desses lugares. Não é? Então, o professor, para que é que ele está lá a fazer? Para que é que serve o professor? Então, o professor tem que ser aquela entidade que é capaz de pegar naquela matéria e fazer a ligação com a pessoa que aquele aluno quer ser. Fazer um link para que o aluno se responsabilize, para o aluno queira ir mais longe. Não fica à espera que as coisas lhe aconteçam, tanto para o bem como para o mal. Exatamente, falou tudo, Suzana. Adorei conversar contigo, muito bom. E me diz uma coisa, como que é possível fazer contato contigo, saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho enquanto coach? Então, eu tenho e-mail, tenho telefone e tenho um site. Por favor. Meu site é o www.atitudeedesenvolvimento.com. Lá tem os dados, o que eu falei, várias coisas, e tenho o meu e-mail, o meu telefone, tudo quem quiser. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez.